Olá, meus queridos, boa tarde. Hoje nós falaremos sobre a acentuação de ditongos abertos e hiatos. Então aí a gente falou sobre as regras de acentuação nas formas verbais ter e vir e seus derivados, né? E agora nós vamos entrar em uma outra regra de acentuação, que é a regra dos ditongos abertos e nos hiatos. Primeiro eu preciso saber, né, a respeito, né, relembrar, recapitular o que seria, né, o que seriam os ditongos, né? A gente está falando de, nós estamos falando de acentuação, né? Acentuação de ditongos abertos. Acentuação de ditongos abertos e hiatos. Lá na página 87 do livro de vocês podem colocar lá na página 87, está falando sobre isso, né? Acentuação de ditongos abertos em hiatos. A primeira coisa que eu tenho que saber, que eu tenho que recapitular, é o encontro vocálico. Lembram do encontro vocálico? O que acontece no encontro vocálico, né? Nós temos aí, na classificação dos sons, nós temos aí os sons, eles são classificados, só recapitulando, né? Em vogais, semivogais, consoantes. Os sons são classificados em vogais, semivogais e consoantes. No encontro vocálico, a gente vai ter isso aqui, ó. No encontro vocálico, né? A gente vai ter o que a gente chama de vogal e o que a gente chama de semivogal. As semivogais, né? As vogais são aquelas que você consegue ter uma passagem de um som sem a obstrução, sem a interferência de nada, né? A passagem, o canal, né, da passagem do som, ele a passagem é de uma maneira livre, né? Então, A, E, I, O, U, você tem a abertura né? E você fecha a boca e abre, né? Mas você não tem a interferência de nada na passagem do som, né? Nas vogais. O mesmo ocorre nas semivogais, mas o que acontece aqui das semivogais é que elas são representadas, né? Normalmente, o que a gente encontra nas gramáticas é o I e o U como semivogais, mas eles vão aparecer, né, acompanhado das vogais, né, de forma mais fraca. A vogal, ela é considerada forte, ela tem um som forte, e as semivogais são consideradas mais fracas. Elas têm um som, elas são fracas, têm um som fraco, né? Semivogal fraca é como se fosse ela não é uma vogal, ela é uma semivogal, ela é metade de uma vogal, né? Então aí você tem o I e o U numa situação em que eles são fracos, né? E aí as consoantes a gente deixa, se a gente está falando de acentuação dos ditongos, então a gente pode tirar a consoante de jogada. Então, basicamente, semivogal e U, né? Agora, o que eu posso entender dessa lógica de vogal e de semivogal é que a gente vai ter o que a gente chama de encontro vocálico. O encontro vocálico, antes de eu falar da acentuação, o que era um encontro vocálico? O encontro vocálico seria o encontro de vogais. Agora eu pergunto para vocês, né, quais são o que os livros consideram como encontros vocálicos? Nós temos lá, ó, encontro vocálico, a gente tem o ditongo, lembra disso? Ditongo, tritongo, hiato.
O que era o ditongo mesmo? O ditongo era o encontro de uma vogal mais uma semivogal. Ou vice-versa, você pode ter a ordem aqui inversa, pode ter ou vogal, ou semivogal e vogal, ou vogal e semivogal. Aí tem os ditongos crescentes e decrescentes, lembra disso? No tritongo você tem o que a gente chama de sanduíche de vogal. Você tem a semivogal, mais vogal no meio, mais uma semivogal novamente. Então aí o que a gente chama de sanduíche de vogal, né? A vogal no meio, duas semivogais, uma em cada lado, formando assim um sanduíche, né? Aqui no hiato você tem a formação de uma vogal mais vogal. O que vai acontecer nesse encontro vocálico, basicamente, o que vai ser um encontro de vogais, de fato, vai ser no hiato, concordam? Aqui sim eu vou ter um encontro de vogais, porque vai juntar uma vogal e uma vogal, duas fortes. Eu vou ter numa palavra duas vogais fortes. Lembra que eu falei que a semivogal é mais fraca? Então, aqui, propriamente, não acontece um encontro vocálico de fato, porque é uma vogal e uma semivogal. A semivogal não é a vogal. A semivogal é uma ali representante, ela é semivogal, ela é como se fosse a metade de uma vogal, não é uma vogal, né? E o tritongo também, você não tem encontro de vogais aqui, você tem encontro de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Realmente, de fato, o que a gente vai encontrar como encontro vocálico é o hiato, que você tem a vogal e a vogal ali, tá? Então, vamos lá, vamos para a prática. Quando eu vou para a separação silábica dessas palavras, eu tenho aí, ó, queijo, saúde, não, Paraguai, não, Paraguai. Ó, isso aqui eu sei que tem um som de um só, né? Mas aqui, ó, quando eu vou separar, na separação silábica dá pra gente ver esses encontros, ó. A gente tem o que, opa, a gente tem o que, jo. Aqui também encontro de... Aqui a gente vai ter um dígrafo, né? No Q1, né? Então aí a gente tem um ditongo aqui, né? Na separação silábica dessa palavra, tá? É como se daqui fosse um só, né? Então por isso que eu não considero... O U nem é pronunciado, por isso que eu não considero uma questão de tritongo, né? Saúde, como é que eu separo saúde? D. E Paraguai, aí sim eu tenho um caso de ditongo, né? Paraguai. Esse U é pronunciado, né? Então aí eu tenho um tritongo aqui, hiato, ditongo, né? Bom, qual é a lógica aqui? A lógica é eu tenho uma vogal e uma semivogal, né? A semivogal ela é tão fraca que ela precisa estar unida à vogal. Ela precisa estar presa à vogal. É por isso que elas não se separam na separação silábica. Então aqui, ó, você tem as vogais, a vogal e a semivogal juntas. Então, nos ditongos, você vai ter a vogal e a semivogal juntas, né? Na separação silábica, elas não se separam, porque a semivogal é tão fraquinha que ela precisa estar unida à vogal, né? Aqui não. Já que a gente tem um encontro de duas vogais fortes,
tanto é que ela é acentuada, né? Essas duas vogais fortes, elas são tão fortes que elas se separam, que elas podem virar sílabas sozinhas, né? A gente sabe que na formação de sílabas, você tem que ter pelo menos uma vogal em cada sílaba na separação silábica. Então aqui você tem, elas são tão fortes aqui, né? Que elas se separam na separação silábica. Então, sa, u, de. O u é bem forte. O u aqui não é semivogal. O u é vogal, porque é forte, né? A vogal forte. E Paraguai eu sei que eu tenho aqui um caso de tritongo, né? O azinho aqui, vogal, semivogal e semivogal, certo? Então a gente vai falar sobre a acentuação nos ditongos e nos hiatos. Então a regra lá do novo acordo, o que mudou, né, do novo acordo, o que a gente precisa saber quando a gente vai falar de acentuação, são as palavras que são separadas aí em relação à acentuação. Não estou falando de acentuação gráfica, estou falando de sílaba mais forte. E aí a gente entra na lógica das proparoxítonas, das paroxítonas e das oxítonas. Nas proparoxítonas é a antepenúltima sílaba mais forte, né? Tem lá 1, 2, 3. Não. A antepenúltima sílaba mais forte aqui, né, que é considerada a paroxítona, né? Então tem que ter pelo menos 3 sílabas, né, na jogada aí para considerar uma palavra proparoxítona, desde que ela tenha a antepenúltima sílaba mais forte. Mais forte. Então, lã é o mais forte dessa palavra aqui. É a parte da palavra mais forte. Paroxítona, eu sei que eu tenho lá manga, né? A parte mais forte dessa palavra é a penúltima sílaba mais forte. Penúltima sílaba mais forte, paroxítona, e a última sílaba mais forte são as oxítonas. Jacaré, ó, a sílaba mais forte é a última. Lembram disso, gente? Lembram disso? Então, ó, para que eu entenda essa questão da acentuação, já que eu estou falando de sílabas fortes, sílabas fracas, tem algumas sílabas tem algumas palavras que vão ser acentuadas graficamente, né? E precisam, porque você tem aí as regras do acordo ortográfico, né? Que algumas palavras vão precisar ser grafadas, né? Além do acento, né? Da entonação, você precisa grafar, precisa acentuar graficamente essas palavras, algumas palavras, né? Então eu preciso entender essa lógica das proparoxítonas, paroxítonas e das oxítonas. Ok, então eu estou falando dos ditongos, né? O que vai acontecer aqui? No novo acordo, que já está um pouquinho velho, né? Já tem um tempinho aí que ele já está em vigor, o novo acordo, basicamente entrou em 2009, eu acho, 2013, agora eu não me recordo, mas é datado dessa época. Então você tem lá, ditongo aberto nas paroxítonas. Então, quando você tem o ditongo aberto nas paroxítonas, não
são mais acentuados, mas nas oxítonas você encontra ainda, mas nas oxítonas são acentuados. Então, nas oxítonas, os ditongos abertos são acentuados, mas nas paroxítonas o acento caiu. Então, eu tenho lá palavras como ideia, assembleia, né? Ideia, assembleia, e por aí vai. O acento eu sei que não tem mais, geleia, o acento não tem mais. Antigamente você encontrava ideia, né, assembleia, os acentos, mas aí caiu. Paroxítona, como é que eu separo isso aqui, ó? Ideia, a sílaba mais forte, dei, né? Então, nesse ditongo é um ditongo aberto, mas é uma palavra paroxítona. Então, nas paroxítonas não são mais acentuados. Assembleia, esse blei é o mais forte, ditongo aberto. Nas paroxítonas não são. Geleia, paroxítona também, com ditongo aberto. Nas paroxítonas não são acentuados, mas nas oxítonas vão ser acentuados. Então, eu tenho lá, chapéu, oxítona, né? Chapéu, acentuo. Céu, acentuo. O plural de papel, né? Papéis. Isso eu falo seguido de S, se a palavra estiver no plural. Independente dela estar no plural ou no singular, você acentua da mesma forma, você utiliza a mesma regra, tá? Então, a regra dos ditongos abertos é que nas paroxítonas